Nós Mas, mas- estivemos lá no IAN, na faculdade, de 2001 a 2004, e a gente ali convive com muita gente, né? Muita gente. Alguns entram um pouquinho ali próximo do nosso tempo também, alguns já vão entrando ali para cursar a faculdade, já próximo da gente concluir, e a gente vai tendo, assim, recordações dos colegas à medida que a gente vai vendo, né? Pastor Anderson, é uma alegria revê-lo. Está em São Paulo, né? isso, estou aqui na freguesia do Ó. Estamos aqui no miolo aqui. Tá certo. Nós estamos aqui no sertão paraibano desde setembro de 2021. Trabalhamos 17 anos lá no estado do Ceará, na Associação Cearense, e em Na agosto de Costa 21. Norte, né? Associação Oi? Costa Norte, né? É Costa Norte É, lá. era antiga Costa Lembro, Norte, agora é Cearense, Associação Cearense, depois que dividiu o Ceará do Piauí. eu lembro do Dividiu. pastor Iséias na época lá. Ei, eu quero ver o É, suar. foi presidente lá de 2006 até 2010. Aí jubilou. Pastor Iséias, um ícone No do dele, Ceará, daqui do país. no período dele, então, foi dividido, né? O campo ali, e aí ficou Associação Cearense e Missão Piauiense. Que E benção. trabalhamos esse tempo todo lá. Até agosto de 2021, recebemos o chamado aqui para missão, agora, antiga missão Nordeste, agora missão Rio Grande do Norte, Paraíba. E minha esposa é de João Pessoa, da Paraíba também. Eu sempre É, fico com os roxos aqui, porque mulher macho e senhor, sabe como é que é, né? pois é. E aí, então, estamos aqui com esse povo abençoado, e irmã Nisso fez essa surpresa. Eu não esperava que ela reunisse lá o grupo ali dos nossos irmãos em Quixaba. É um grupinho que começou ali por volta do início do ano de 2022. Tem pouco mais de 2 anos só que está ali e está crescendo com a graça de Deus, levando a mensagem do Evangelho para aquela cidade, a mensagem do Evangelho eterno. Então, estamos trabalhando com os irmãos ali. Agora, em janeiro, vai haver Missão Caleb lá. E estamos aí orando para que seja uma bênção e muitas pessoas não só ouçam, mas também tomem a decisão em aceitar Jesus, né? Amém, amém. A Jesus Cristo. Estamos aqui na cidade conhecida como a capital do sertão, Patos. Eita, eu comportei aí Patos, Souza e Cajazeiras. Pronto. Comportei aí. Então, você conhece bem aqui a região. Então, Oh, quente, viu? O passarinho fica se abanando assim, conheço, o negócio é quente aí. esses dias aqui, 42 graus. Oh, Senhor, em nome do... 42 graus. Pois então, amigos, pastor, eu não sei se o senhor me permite compartilhar uma apresentação aqui rápida que eu Pode fiz. compartilhar, pastor. Só tocar aí no ícone de compartilhar, já vai aparecer aqui na tela para todos nós. Então, vamos aqui rapidinho, compartilhar aqui a tela. Ok. Creio que todos vocês estão vendo aí a tela, né? Vou ver aqui se eu consigo ligá-la aqui. Pronto. Gente, eu sei que o tempo nosso aqui é breve, todos nós temos compromisso, inclusive eu aqui também, final de semana, começamos ontem, um final de semana, essa noite, né? Começamos um final de semana com Deus aqui. Estamos com cerca de 80 jovens reunidos na nossa sede aqui na Igreja Central, com o tema Reset, uma nova identidade. Estamos trabalhando essa questão de mantermos a nossa identidade como filhos de Deus, como cristãos. Estamos com um orador especial que trouxemos lá de Fortaleza para cá. Então, essa noite já tivemos um primeiro momento, vamos ter agora pela manhã e à tarde, vamos fechar no finalzinho do sábado. Vai ser uma bênção aí compartilhar esses momentos com os nossos jovens, né? Mas eu quero compartilhar com vocês esse tema. Quão perto do fim nós estamos? Né? Quão perto do fim a gente está? E o texto para a gente refletir é esse aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse é a ordem, na verdade, não é nem conselho que Jesus dá, é um imperativo aqui. Vigiem, orem, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Jesus em breve vai voltar. E o que ele pediu para que nós fizéssemos? Que nós vigiássemos. Eu e você, todos nós aqui, esses
45 pontos que estão aqui conectados. Precisamos vigiar, irmãos, estar alertas, vigilantes o tempo todo. Quando a gente fala em vigiar, não apenas no que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo hoje é um reflexo daquilo que Deus já revelou na palavra. Está revelado. Então, nós precisamos estudar a Bíblia e, claro, estarmos atentos aos sinais que antecedem aí a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jerusalém estava ali caminhando para o seu final, no ano 70, Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ficar atentos também, vigilantes. E, de fato, o Senhor deu um sinal para que nenhum cristão morresse no cerco que o exército romano fez à cidade de Jerusalém. E isso realmente aconteceu. Houve um momento em que o exército romano se retirou do cerco, e esse foi o sinal que Deus deu. E todos que estavam vigilantes, atentos, os cristãos, perceberam, saíram da cidade, nenhum deles pereceu. Da mesma maneira, nós precisamos estar vigilantes hoje aos sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui de Ellen White é bem interessante. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. As forças do mal estão se arregimentando, se fortalecendo, se organizando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão. Tem duas coisas que me chamam a atenção neste texto, das várias que a gente poderia citar aqui, mas eu quero citar duas agora. Primeiro, é a organização das forças do mal. Gente, se as forças das trevas estão se preparando para a última grande crise, como a mensageira de Deus escreveu aqui, quanto mais nós deveríamos nos preparar também. Nós precisamos nos preparar, irmãos. O diabo não está brincando, não. Ele está se preparando. Ele e o seu exército, tanto os anjos que com ele vieram, quanto as pessoas que os poderes que ele aqui usa nesta terra, estão se robustecendo, se alinhando, se preparando para a última grande crise. E nós precisamos também nos preparar. E outro ponto que me chama a atenção no texto aqui é o final. Ó, e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós estamos vendo isso acontecer, irmãos, assim, de uma forma avassaladora em nossos dias. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Olha, nós temos visto tudo isso aqui acontecer, assim, é um evento atrás do outro. Calor extremo em determinados lugares, e aqui não é diferente, na nossa região aqui do sertão nordestino, calor extremo, sim, ciclones extratropicais, incêndios, furacões, chuvas torrenciais em alguns lugares, seca, as geleiras se derretendo. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer rapidamente em nosso mundo. E vocês, todos nós aqui, acompanhamos aí o que acontece no mundo, né? As TVs, as mídias estão aí divulgando tudo isso. Recentemente, esse grande incêndio aí, ali no Havaí, né, na ilha de Maui. Até o último dado que eu coletei, esse incêndio havia matado 99 pessoas e provocado um prejuízo aí de aproximadamente 27 bilhões, aqui na nossa moeda, né, Brasil, 27 bilhões de reais. Que destruição terrível esse incêndio causou ali na ilha de Maui, no Havaí, não só no que se refere a questões materiais, mas a perdas, né? Perdas humanas que aconteceram ali. Então, muita gente, infelizmente, morreu. E a pergunta que fica é a seguinte: quantas dessas pessoas que tiveram a sua vida ceifada nesse terrível incêndio aí já haviam tido a oportunidade de conhecer a mensagem do Evangelho? E isso compete a nós. Nós precisamos avançar pregando o Evangelho do Reino e anunciando que Jesus em breve vai voltar. Olha esse dado aqui do Centro Sismológico da USP.
Isso aqui a gente coletou agora ali por volta do mês de setembro. Até ali o mês de setembro, esse Centro Sismológico da Universidade de São Paulo conseguiu detectar 25 terremotos só neste ano de 2023, até setembro. E destes 25 terremotos aí, alguns se destacaram, como o terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria e no Marrocos, onde milhares de vidas foram ceifadas. E eu tenho aqui a matéria que você está vendo aí na tela, do G1. Só em Marrocos, quase 3 mil pessoas já haviam morrido como resultado do terrível terremoto que ali aconteceu. Então, esses eventos estão acontecendo assim, olha, um atrás do outro, né? E foi o que Deus revelou para a mensageira do Senhor. Os últimos acontecimentos serão rápidos e sucessivos também. E vão se intensificando à medida que o tempo vai avançando. Aqui no nosso país, houve esse ciclone, né? Passou um ciclone extratropical ali no Rio Grande do Sul e levou morte e destruição para algumas cidades ali no estado, né? Na região sul do Brasil. Então, tudo isso aí, gente, está acontecendo e de forma muito rápida, acelerando assim. À medida que a gente vai acompanhando, a gente vai percebendo que essas coisas, especialmente no que se refere à natureza, estão se intensificando. Outro ponto aqui, olha, que chamou a atenção ao longo desse ano de 2023, 6 jovens portugueses processaram 32 países lá na Europa por conta da crise climática. Eles moveram uma ação, estão movendo uma ação contra esses 32 países, dizendo que os países europeus não fizeram a sua parte na resolução dos problemas climáticos. A gente sabe que o problema não é o ser humano ali destruindo a natureza. O problema é muito maior do que isso. Se chama pecado. E Paulo diz que a natureza geme por causa do pecado. Então, o problema não é vamos resolver aqui as emissões poluentes, né, a questão dos combustíveis fósseis e etc. Vamos resolver a crise econômica aqui, uma maior ajuda social para as pessoas. Nada disso vai resolver o problema da humanidade, porque o problema nosso é pecado. O nosso problema é o mal instalado aqui neste mundo. Essas coisas que nós estamos vendo acontecer são resultado do pecado nesta terra, das ações do pecado, da ação do mal. E é isso que Deus vem acabar de vez, acabar com o pecado e o autor do pecado, que é Satanás. Então, nós precisamos entender isso. Enquanto o mundo está correndo para isso aí, achando que vai resolver os problemas com medidas nessa ou nesta outra área, nós sabemos que o problema não é esse apenas. É muito mais profundo. É pecado. Mas está aí. 6 jovens portugueses processaram 32 países por causa da crise climática. Agora, por que tudo isso está acontecendo, gente? Eu tenho 2 textos aqui bem breves para compartilhar com vocês. O primeiro diz assim, olha, nos acidentes por mar e terra, nos grandes incêndios, é só o que a gente tem visto ultimamente, grandes incêndios em vários lugares do planeta, nos violentos furacões e saraivadas, também temos visto isso acontecer muito isso aqui, em tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, e sob milhares de formas, quem é que está exercendo o seu poder? Satanás. Satanás está exercendo o seu poder. O Grande Conflito, página 257. Nesse mesmo texto, Ellen White diz que o Satanás estudou os laboratórios da natureza e até onde Deus permite, ele trabalha isso aí com que propósito? Causar terror e destruição. Mas por que é que Satanás está tendo todo esse, digamos assim, claro, que é até onde Deus permite, como eu falei, mas por que ele está tendo esse poder de provocar tudo isso? Por causa disso aqui. Ó. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar,
Interessante essa expressão final nesse texto de eventos finais, que é a mesma expressão usada nesse outro texto que eu acabei de ler, ó, nos acidentes por mar e terra, grande conflito. E agora aqui no eventos finais, ela diz que essa cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Então, é algo assim, à medida que o Espírito de Deus vai se retirando de agir na humanidade como um todo, Satanás vai tendo mais oportunidade de fazer a sua obra destruidora. Agora, um detalhe rapidinho aqui. O Espírito de Deus vai se retirar não daqueles que são fiéis a Deus, mas vai se retirar de agir no mundo para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando Jesus concluiu seu ministério lá no céu, aí o Espírito Santo não tem mais, assim, o que fazer nessa terra em termos de convencer a humanidade ao arrependimento. Aí ele vai ficar com quem? Apenas com aqueles que foram fiéis, que permaneceram fiéis a Deus e vão seguir na grande crise final, na angústia final, até Jesus voltar. Então, o Espírito Santo hoje, ele continua agindo na terra para levar a humanidade a se arrepender. Mas vai chegar o momento em que ele vai deixar de agir na humanidade como um todo e vai permanecer somente com aqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas o Espírito Santo está já se retirando da terra e à medida que ele sai, o inimigo aumenta o seu poder. E tudo isso que nós vimos aqui no primeiro texto está acontecendo de forma tremenda em nosso mundo. Eu peguei essa matéria aqui, alguns pontos aqui são mais, assim, voltados aqui para a nossa realidade. Mas há outros pontos, mundo afora, onde você pode ver coisas parecidas acontecendo. Então, por exemplo, aqui nesse site, um site católico, eles colocaram essa matéria aqui. As prioridades do partido que está hoje no poder aqui no Brasil. São essas aí que você está vendo na tela. Essas são as prioridades dele. Se vão conseguir implementar ou não é outra história. Mas que eles têm isso aqui em mente, tem. Inclusive, falando sobre legalização do aborto, olha só essa aqui. A ONU pede descriminalização do aborto no Brasil. Se ela pede aqui, ela vai solicitar também em outros países do mundo afora. Então, a ONU ela tem investido muito. A gente sabe que a ONU não tem poder de imposição, pelo menos por enquanto não tem. Agora, se vocês têm acompanhado, especialmente nós aqui brasileiros, nós temos acompanhado as falas do nosso presidente, e ele tem dito muito, mas muito, que ele tem lutado para fazer uma reforma na governança global. Reforma na governança global. E em outra fala ele disse assim, que não adianta nada os países se reunirem, como aconteceu agora há pouco tempo, a COP28, não adianta nada os países se reunirem ali, tomarem decisões, tal, não sei o quê, formalizarem acordos, e quando voltar cada um para o seu país ali, esses acordos não serem implementados. Aí ele disse, nós precisamos mudar a governança global para que esses acordos que a gente faz lá sejam impostos para que nós possamos aplicar, obrigar os países a implementarem. Então, a gente já vai tendo a ideia de onde isso vai dar, de onde isso vai parar. Então, a ONU tem pedido a descriminalização do aborto, alegando questão de saúde pública, mas, gente, questão de saúde pública envolve o quê? Você ter uma orientação sexual adequada, coisa que boa parte dos países mundo afora não tem. Dar uma orientação sexual adequada para os nossos adolescentes, jovens, orientações seguras. Não é ensinar pornografia, é orientar sexualmente, para que essas coisas aí não aconteçam. Uma apresentadora aqui do Brasil, essa semana que passou, disse que é prerrogativa da mulher decidir fazer aborto ou não. E eu fiz um comentário lá no post da matéria, dizendo assim, a prerrogativa da mulher é decidir se engravida ou não. Isso ela pode escolher, se vai engravidar ou não. Mas escolher tirar a vida de alguém, de uma pessoa, de um ser que já foi gerado, a gente não pode conceber uma situação dessa.
Então, essas coisas estão sendo colocadas como se fosse algo para ajudar. Ah, mas muitas mulheres morrem por causa de aborto. Sim, realmente, infelizmente, isso acontece. A gente não fecha os olhos para isso. Abortos clandestinos acontecem a rodo, Brasil e mundo afora. Infelizmente, isso é causa de morte de muitas mulheres. Mas como é que se combate isso? É matando o outro, um ser que já foi gerado. É isso que a gente tem que pensar, que a sociedade tem que ser levada a refletir, a questionar esses pontos. Mas nós temos visto isso. A ONU também, de uma certa maneira, né, pressionando para que a descriminalização do aborto aconteça aqui no Brasil e talvez até em outras partes do mundo, né? Olha só, gente, falando um pouquinho da questão da mudança da governança global, né? Olha os passos aqui. Recentemente, o artista, né, Caetano Veloso, entregou uma carta ao Papa Francisco com esse pedido de socorro aí. E o estado da Bahia passou por um momento muito turbulento recentemente de violência. E ele recorreu a quem? Ao Papa, pedindo socorro. Um outro político aqui agora no Brasil, ex-ministro até do governo passado, denunciou ao Papa a tentativa de legalizar aborto e drogas no Brasil. Percebem para onde esse grupo de intelectuais, políticos, para onde eles estão recorrendo? Aonde eles estão querendo se abrigar? Porque para o mundo, gente, muitos governantes aí afora não têm credibilidade, mas o Papa tem. O presidente americano, por exemplo, ele não vai a todo lugar do mundo. Não vai. Por segurança. Ele não vai. Mas o Papa vai. O Papa vai. Então, essa mudança de reforma da governança global, como o presidente brasileiro aí tem falado muito, né, apresentado muito, isso aí está rumando, sendo conduzido para algo parecido com o que nós estamos vendo aqui. Por isso que Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que vem o vosso Senhor. Mas os sinais estão aí. Recentemente houve esse encontro, um encontro com todos os reitores de universidades católicas, né, que existem no mundo. Esse encontro aconteceu lá em Roma. E olha o interessante, quero chamar a sua atenção aqui, no finalzinho desse post aqui, ó, do que eu coloquei aqui. Ó. Eles trabalharam 4 pontos nesse encontro. Foram divididos em 4 grupos de trabalho. E olha os temas que eles foram trabalhar ali. Crise ambiental, crise econômica, crise cultural, crise social. O Papa tem interesse em tentar resolver essas situações. Só que na mente do Papa, isso aí se resolve com mudanças nessas áreas. E a gente sabe que não é isso. Eu tenho aqui, eu não vou ter tempo de fazer isso, fica para outra oportunidade, viu, Rose? Você me chama de novo aí que eu apresento para você, mas deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui, eu estou lendo, eu ainda vou ver se eu consigo achar agora essa nova encíclica que o Papa escreveu, que é a Laudato Deum. Eu tenho a que ele escreveu aqui, ó, Laudato Si, de 2015, essa aqui. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu terminei de ler toda a primeira sessão dela aqui, só para vocês terem noção, nesse capítulo aqui, que é o capítulo 1 dele, o Papa se concentra na problemática ambiental, atendo-se tão somente às ações humanas que afetam os ambientes sociais e ecológicos, e não discorre em nenhum momento sobre a questão do pecado e seus efeitos sobre toda a humanidade. Não discorre. Isso só no capítulo 1, que eu li aqui. Então, ele fala das questões climáticas e tal, das ações que podem ser implementadas, mas em nenhum momento ele cita que essas questões que estão acontecendo envolvem um problema maior que é o pecado. Então, recentemente, eles se reuniram para trabalhar esses pontos aí que o pontífice romano acredita serem essenciais para que haja uma mudança, né? E uma melhor vida aqui no planeta, né?
O Papa tinha planos de ir para a COP28, mas ele foi impedido por causa de uma pneumonia, né? Que o acometeu, ele não pôde ir. Mas ele iria. Seria a primeira vez que o Papa participaria de uma reunião como essa. Para quê? Para reforçar o clamor por uma ação climática urgente. Vocês já devem ter visto por aí, especialmente no site do Vaticano, eles estão trabalhando muito com um tema assim, Domingo Climático. Eles usam muito essa expressão, domingo climático, domingo do clima. E qual é a ideia? Transformar realmente o domingo, de fato, num dia onde as pessoas só saiam de casa para duas coisas. Ou para fazer um passeio com a família, ou para ir para a igreja. Que nada funcione. Nada. Nada, nada, nada. Talvez só alguma coisa essencial. Hospitais, talvez alguma farmácia. Mas o restante tudo fechado. Hoje em dia a gente sabe que isso não acontece, né? Por conta do consumismo, do capitalismo, etc. Um dos pontos que o Papa Francisco mais tem batido é justamente nessa questão do consumismo exagerado. Ele quer tentar reduzir isso para fazer com que esse domingo climático, o domingo do clima, se torne algo presente. A gente sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vai acontecer. Outra questão que Francisco tem trabalhado é isso aqui, ó. Ele não quer deixar ninguém fora do grande guarda-chuva religioso, digamos assim. Ele já cogita até que pessoas do mesmo sexo possam ganhar a bênção sacerdotal, né? A bênção ali da igreja. Enfim, a gente está vendo tudo isso acontecer, irmãos. E qual deve ser a nossa... Qual deve ser a nossa atitude nesse final, nessa história, nessa arrancada final da história humana? 2 textos para finalizar. O primeiro é esse aqui. Todos que são verdadeiramente comprometidos com o trabalho de Deus, durante estes últimos dias, terão uma mensagem decidida para apresentar. Nós temos uma mensagem bíblica, dizendo, mensagem lá de Apocalipse 14, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos uma mensagem para apresentar, irmãos, uma mensagem de esperança. Mas quem é que vai apresentar? Todos aqueles que estão verdadeiramente comprometidos. Somente os que estão verdadeiramente comprometidos aqui trabalharão com Deus para apresentar essa mensagem final. E qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso que está acontecendo? É medo? Receio? Ansiedade? Ou entrar talvez num quadro depressivo? O que é que devemos fazer? A Bíblia responde. Lucas 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Evidentemente que Jesus primeiro nos mandou vigiar. A gente precisa vigiar. O que é vigiar? Comunhão diária com Deus, estudo da Bíblia, oração. Estar atentos a tudo que está acontecendo no mundo. Não é que a gente tem que ser um cristão pé de jornal, digamos assim. Não, eu tenho que ficar ligado no que está acontecendo, porque quando começar isso, aquilo acontecer e tal, aí eu vou me voltar para Jesus. Quem pensa assim está se arriscando a ficar fora do céu. Se deixarmos para nos prepararmos no final do final, no fim do fim, a gente se arrisca a ficar longe da eternidade. Por isso que Jesus diz, vigiem agora, porque vocês não sabem o dia nem a hora, mas ele foi tão misericordioso conosco. Ele disse, olha, vocês não sabem o dia nem a hora, mas eu vou dar aqui alguns sinais para vocês identificarem se está perto, se está longe. E são alguns dos sinais nós mencionamos agora nesta manhã. Amigos, a mensagem desta manhã não tem por finalidade fazer com que a gente, como falei agora por último, fazer com que nós fiquemos temerosos. Não é isso. É um alerta, primeiro, para a gente não deixar de vigiar. Permanecermos vigilantes. Eu fui militar durante um tempo da minha vida
E, vez ou outra, a gente é escalado para tirar serviço. Tirar serviço é você vai lá, pega uma arma, vai para um posto lá e passa 24 horas dentro do quartel. E a cada 4 horas você estava aquele posto de serviço ali. E durante a madrugada você precisa ir também, não é só durante o dia. Então, a cada 4 horas a guarda era trocada. Ou seja, eu fui para o posto de serviço ali durante a madrugada. Às vezes eu ficava de 2 às 4 da manhã, às vezes ficava de 4 às 6 da manhã ou de 10 à meia-noite. É um desafio, porque é o horário que o sono bate, bate com força. Mas como sentinela, naquele posto ali de serviço, armado, eu preciso estar atento, vigilante, a lutar contra o sono e não cochilar, porque se eu cochilasse, o inimigo poderia vir e me tomar dormindo, e me achar dormindo. E aí ele poderia ou me matar, ou tomar a minha arma, ou fazer qualquer outra coisa. Então, é isso que nós precisamos fazer, é estarmos vigilantes, atentos a tudo isso que Jesus mencionou, que vai acontecer e que já está acontecendo. E outras coisas ainda virão ainda, antes da volta de Jesus. Amigos queridos, que o eterno Deus nos ajude, que nós sigamos esses dois, o imperativo de Jesus e o conselho de Jesus. O imperativo qual é? Vigiar. Qual é o conselho? Quando essas coisas começarem a acontecer, levante a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A gente está acompanhando tudo isso, vendo acontecer em nossos dias. E eu creio, irmãos, não sei quando, mas eu creio que essa geração em que estamos verá Jesus voltar. Verá Jesus voltar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te fortaleça. Que nós não percamos a fé, irmãos. Dias difíceis, mais difíceis ainda estão por vir. Tem outras coisas que, devido ao tempo, não vou poder falar, e talvez até mesmo por questão de segurança, digamos assim. Algumas coisas que a gente percebe que está acontecendo no meio, não só no meio político, mas no meio jurídico também. E a gente está percebendo onde tudo isso vai culminar. Mas a gente precisa ter essa avaliação crítica. Mas principalmente não perder a fé. E ter a certeza de que, em breve, Jesus vai se manifestar nas nuvens do céu. O povo de Deus vai passar por grande crise e vai. Deus em nenhum momento negou isso. Vamos passar por uma grande crise. Mas o Senhor é conosco. Ele vai nos fortalecer e o Espírito Santo vai permanecer com o povo fiel de Deus até o fim. Que o Senhor abençoe você e sua família. Creio que até o final do ano nós não nos veremos mais aqui virtualmente, né? E eu quero desejar a você, desde já, um Natal abençoado. A gente sabe que Jesus não nasceu agora, no mês de dezembro, mas a humanidade relembra o nascimento de Jesus. É isso que a gente tem que focar. Jesus um dia se fez carne e habitou entre nós, nasceu aqui, se tornou um ser humano. Então, que Deus dê a todos nós aqui um lindo Natal, que a gente reflita do grande amor de Deus por nós ao enviar seu Filho para estar conosco aqui, se tornar um ser humano como nós. E que em 2024 avancemos ainda mais com a mensagem do Evangelho Eterno. Tá bom? Para a minha igreja aí em Quixaba, Deus abençoe você, irmão Antônio, todos que estão aí conosco, assistindo essa reflexão, e que todos nós, aqui no Brasil, fora do Brasil, em Quixaba, onde quer que a gente esteja, que nós continuemos firmes, participando, né, fazendo parte da grande família de Deus aqui na Terra. Forte abraço, irmãos. Deus abençoe. Gratidão aí a Rose e ao pastor Anderson também pelo convite que nos foi feito. A irmã Nice também, que fez a ponte, né? Fez essa ponte aí. A nossa gratidão a todos vocês e que Deus abençoe a todos em nome Amém, de Jesus. pastor. Amém. Uma Amém, amém. bênção.